O que é comportamento? Bom, parece uma pergunta bem simples, né? Mas essa questão foi o que gerou uma verdadeira crise na psicologia. Hoje a gente vai desvendar a escola de pensamento que surgiu para responder a isso de uma forma, nossa, totalmente revolucionária: o behaviorismo. Para começar, vamos pensar um pouco sobre aquelas experiências que, sabe, parecem definir quem somos como humanos. O ato de amar, a nossa capacidade de sonhar, o poder de simplesmente imaginar coisas. Olha, hoje em dia pode até parecer óbvio, mas a verdade é que por muito, muito tempo o mundo da psicologia teve completamente dividido. Ninguém conseguia concordar sobre o que comportamento de fato significava. E o mais importante, como é que dava para estudar isso de um jeito científico? Para entender o behaviorismo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo do século XX. Foi uma época em que a psicologia estava passando, sério, por uma baita crise de identidade. O campo era basicamente dominado por tentativas de estudar a mente. Essa coisa que a gente não consegue observar, sabe? E para isso, eles se baseavam nas descrições que as próprias pessoas faziam de seus pensamentos e sentimentos. E isso, claro, criou um problema gigantesco. Pensa só, se cada psicólogo tinha sua própria definição para conceitos como sensação ou consciência, como é que a psicologia podia se chamar de ciência? Simplesmente não existia um consenso, um acordo básico entre eles. E olha, o psicólogo John B. Watson resumiu essa frustração toda de um jeito perfeito. Ele basicamente disse que era impossível ter um consenso científico e isso estava paralisando o campo todo. Pois é. E foi bem no meio dessa confusão toda que surgiu uma solução assim, radical. Uma proposta que veio para mudar completamente o jogo. Essa foi a tal da revolução behaviorista, que trouxe um jeito totalmente novo de enxergar a psicologia. O que Watson propôs foi um verdadeiro manifesto revolucionário. A ideia era esquecer essa mente que ninguém consegue ver e focar só naquilo que pode ser observado, medido e testado de forma objetiva. Simples assim. E, gente, isso foi uma mudança, nossa, gigantesca. A ideia era finalmente construir uma ciência do comportamento para valer, sabe, com o mesmo rigor que a gente vê na física ou na química, uma ciência baseada em dados, em fatos, e não em interpretações que cada um tira da própria cabeça. Certo. Então, qual era a ideia central dessa nova ciência? Bom, tudo se resumia a uma definição nova e muito poderosa do seu objeto de estudo: a interação constante entre um organismo e tudo que está ao seu redor, ou seja, o ambiente. E isso aqui ilustra o ponto central de uma forma brilhante. Comportamento não é só uma coisa que um ser vivo faz do nada, solto no vácuo. Não, é uma interação dinâmica, uma resposta contínua ao que está acontecendo em volta. E essa interação toda pode ser quebrada em partes mais simples. Pensa assim, um evento no ambiente, tipo a luz forte do sol, funciona como um estímulo. E isso leva o organismo a dar uma resposta, como, por exemplo, apertar os olhos. Ah, e aqui tem um ponto super importante, especialmente para behavioristas como o B.F. Skinner. O ambiente não é só o que está do lado de fora, ele também inclui eventos internos, privados, tipo uma dor de dente. Essa dor age como um estímulo e influencia diretamente o que a gente faz. Ok, com essa nova definição em mãos, os behavioristas começaram a organizar como essas interações acontecem. E eles identificaram dois tipos principais de comportamento: um que é reflexo e outro que é voluntário. Então, o X da questão aqui é a diferença entre uma reação automática, tipo salivar quando a gente sente o cheiro de um bolo quentinho, e uma ação deliberada, como ir até a padaria para comprar aquele bolo. Essa segunda ação é guiada pelo resultado que a gente espera ter, certo? Esses dois tipos de comportamento foram estudados a fundo por dois gigantes da psicologia. De um lado, Ivan Pavlov, que ficou famoso com seus experimentos com os reflexos condicionados em cães. Do outro, B.F. Skinner, que aprofundou o estudo do comportamento voluntário, ou operante, mostrando como ele é moldado pelas suas consequências. Tá, então, o que fica de tudo isso? Qual é o grande legado? A revolução behaviorista, veja bem, não foi só mais uma teoria que apareceu do nada. Ela estabeleceu os pilares para uma nova ciência do comportamento e as implicações disso a gente sente até hoje. O behaviorismo deu para a psicologia uma linguagem científica, um conjunto de ferramentas para a gente poder analisar por que fazemos o que fazemos. Ele nos ensinou a olhar não para dentro daquela caixa preta da mente, mas para as interações que a gente pode de fato observar com o mundo. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocador. Se a gente parar para pensar,
Desde a nossa rotina de tomar café da manhã até as nossas interações sociais mais complicadas, quanto do que a gente é, na verdade, não passa de uma longa cadeia de comportamentos que foi sendo colocada em movimento pelo nosso ambiente?